Olá, olá, boa noite a todos, tudo bom? Bem, esse é o nosso primeiro vídeo de redação, em que falaremos de alguns tópicos, de algumas dicas, relembraremos, revisaremos de coisas daqueles alunos que são meus alunos desde o sexto ano. E eu venho sempre batendo na tecla da mesma coisa. E agora, mais do que nunca, como nós tivemos pouquíssimas aulas nesse período de quarentena, é um momento onde nós falaremos, revisaremos, fortaleceremos as nossas primeiras aulas, os nossos primeiros dias de aulas, até chegarmos ao ponto onde nós daremos continuidade. Porque nós não sabemos até quando vai os fechamentos das escolas. A gente não sabe até quando teremos essa plataforma do EAD, do ensino à distância, das videoaulas, de tudo estar vocês aí e a gente daqui. Então a gente não sabe até quando a gente vai estar desse jeito. É tudo muito incerto, cada dia uma novidade. A gente tem fé que, assim, dias melhores virão. E a gente tem que correr atrás disso. Enquanto não chega, a gente tem que ir para as plataformas, a gente tem que se reinventar, a gente tem que se reestruturar. É uma mudança para todo mundo. É algo novo para vocês, é algo novo para a gente daqui, para vocês daí, para a gente de cá. É tudo muito novo, a gente está lutando dia após dias, é madrugadas adentro, é noites afora, acordando muito cedo, e a escola cobrando em cima, diretor cobrando, Renato, Thaisa, Tatiana, cadê os materiais, precisamos, os alunos, os pais e tal. E estamos derramando suor mesmo. Não tem ninguém parado, não tem ninguém em Netflix o dia inteiro, não tem ninguém vendo sessão da tarde, nem vale a pena ver de novo não. É trabalho árduo para que a gente possa levar o melhor ensino para vocês, mesmo nesse período à distância. Beleza? Bom, então vamos falar um pouquinho de redação. Redação nada mais é do que você escrever. Existe um tema, você lê, você entende, colhe algumas informações, analisa algumas ideias, algumas marcações, algumas técnicas que eu vou passar para vocês aqui e mete bronca. Chega o batch, chega o 12. Beleza? Bom, então são alguns passos que eu vou passar para vocês nesse primeiro vídeo de aula de redação. Como eu disse, nós relembraremos algumas coisas e eu passarei algumas dicas e logo após vocês já terão um tema para que a gente possa exercitar tudo que a gente relembrou. Porque saber a gente já sabe, a gente só precisa relembrar e praticar o que a gente já sabe. Então bora lá comigo. Olha só, primeira coisa, você tem que ler atentamente a proposta. O que seria a proposta, professor? A proposta é o tema. E aí você está lendo ali qual que é a proposta, qual que é o tema. E lembra que eu falei para vocês aquela técnicazinha que eu já expliquei em sala de aula para a gente ir dissecando. Nossa, professor, eu não sei nada do tema, eu não tenho nem ideia. Você deveria ter lido, você teria ter pesquisado. Porque redação, bato de novo na mesma tecla. Redação nada mais é que uma folha em branco, um documento, onde vem um tema. E você vai escrever sobre o tema, colocando ali naquele papel todo o seu conhecimento de língua portuguesa, todas as regras e o seu conhecimento de quê? Do tema? Não só do tema, mas o seu conhecimento de mundo. É por isso que precisamos ver notícias, jornais, ler revistas, estar atento a todo tipo de noticiário.
principalmente aos que vão prestar o Enem. Então vocês precisam estar atentos e treino, porque só o treino é que leva à perfeição. Então, essa primeira minha dica é ler atentamente a proposta, o tema. E aí você vai marcar as partes mais importantes. Vai marcar. Professor, mas eu posso marcar? Mas é claro que você pode marcar. Porque você está treinando, você está fazendo o seu rascunho. Ah, professor, mas eu tenho vergonha. Faço, parece que não tá bom, faço, parece que não tá bom e tal. Mas é assim mesmo. É igual o cara que não é habilidoso, porque tem gente que já nasce com uma certa habilidade, né? O tal do balãozinho. Ele já começa ali, pá, e vai embora. Outros, um balãozinho, cai e tenta de novo e passa o dia inteiro. Às vezes não passa de 2 balãozinhos, 3 balãozinhos. Mas aí amanhã treina de novo, de 3 já vai para 6, de 6 já vai para 8, de 8 já vai para 10, porque é o treino, persistência. Persistência, você não pode desistir. Você chegou até aqui, você não pode desistir. Beleza? Segundo ponto que eu quero passar para vocês. Anote. Faça anotações. Rabisque, a folha é sua. A que não for a definitiva que você tem que entregar, no seu rascunho. Professor, eu posso anotar, eu posso rabiscar, eu posso rasurar? Pode. Você pode fazer com o seu rascunho o que você quiser. O que você quiser você pode fazer com o seu rascunho. A definitiva, não. A definitiva, você tem que evitar o erro. Na definitiva, você tem que evitar a rasura. Na definitiva, você não pode dobrar, derramar algo, amassar, enrolar. Pode. Tá doido? Não pode. Redação é um documento. É um documento que ele vai ser analisado. E é uma coisa que eu já falei para os meus alunos, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que chamar a atenção é o aspecto. Ah, professor, mas eu não tenho uma letra bonita. Eu não estou falando de letra bonita, não. Estou falando de letra legível. Porque quando o seu corretor, quando eu, seu professor, pegar a sua redação aqui na minha casa, começar a ler. Nossa, mas que palavra é essa? Nossa, o que ele quis dizer, meu Deus do céu? Tem como eu pegar meu telefone e falar, fulano, ô fulano, o que você quis dizer aqui, fulano? Não existe isso. E o cara lá do Enem? Você acha que ele vai te mandar um WhatsApp? Uma mensagem? Te ligar? Mas é nunca. Entendeu? Então faça bem feito. Comece um negócio bem feito. É uma coisa que eu costumo dizer para minha filha. Quem faz bem feito faz uma vez só. Quem faz mal feito faz várias vezes. Vocês devem lembrar disso, que eu já falei disso em sala de aula. Então, na minha segunda dica é: anote com palavras-chave. O que são palavras-chave? Aquelas importantes, aquelas que têm realmente um significado. Porque tem muitas palavrinhas ali que são um complemento, que ajuda ali no contexto, mas não tem muito peso. Perde muito tempo com aquilo lá, não. Vai com a palavra ali que tem peso, que tem força, palavra-chave. Com isso você já vai anotando todas as ideias. Todas as ideias ali, ó. Ah, tá, é isso que o cara... Ah, eu penso sobre isso e tal. Vai anotando as ideias. Entendeu? Vai anotando as ideias que você tem, que você teve relacionadas ao tema. Ah, esse tema me remete a isso. E me repete aquilo. E me repete a isso. Só toma cuidado com o negócio. O negócio chamado extrapolação. Não viaja muito na maionese, não. Entendeu? Sim, sabe aquele cara que viaja? Você precisa puxar ele para a realidade e falar, opa, volta pra terra, doido. Você tá viajando demais. Viaja muito não. Então você tem que tomar cuidado com a extrapolação. Beleza? Mas você pode e deve anotar todas as ideias que você tiver relacionadas ao tema. Porque isso não vai deixar você esquecer. Não vai deixar você esquecer. Beleza? Terceiro passo.
selecione suas melhores ideias, porque ideia é o que a gente mais tem. O povo para ter ideia somos nós. Mas tem umas que... Lembra quando sua mãe diz, ou alguém fala assim para você, seu colega, seu amigo fala assim, cara, mas você tem cada ideia, hein? No meu tempo, não sei se usa mais essa expressão, falava assim, cara, mas você tem cada ideia de jirico. Não é? Ou seja, ideia de... sei nem o que é, entendeu? Então assim, vai anotando as suas ideias, suas melhores ideias. E organize-as. Ah, tá, eu acho que essa ideia vai ficar bom ali na introdução, pá, coisa e tal, desenvolvimento, e depois ali na conclusão, e vai organizando suas ideias. Ok? Bom, quarto passo. Comece sua prova pela redação. Isso é naqueles casos quando você tem várias outras provas para fazer, não só a redação. Quando você tem várias outras provas para fazer, você começa pela redação. Porque se você começa pelas outras e deixa a redação por último, e aí se não tiver tempo, você vai largar sua redação pela metade do caminho e é mais difícil. Você começa a apavorar e começa a roer unha. Não dá. Então comece pela redação e deixe as dissertativas, as de múltiplas escolhas, para o fim, porque ali você consegue resolvê-las mais rápido. O ideal era ter feito no tempo certo, mas não conseguiu, pelo menos você tem uma grande chance de pelo menos não deixar muito ou quase nada em branco. Ok? Então nesse quarto passo, comece sua prova pela redação. Quinto passo. Evite linguagens difíceis. Aquela coisa muito rebuscada, aquilo que você lê um livro e você acha que você vai impressionar o corretor com uma palavra que você leu e acha que ninguém sabe, que ninguém vai saber. Que você é o exclusivo, que você é o cara. Toma cuidado com muita palavra desse tipo. É o que nós chamamos de palavras rebuscadas, linguagem difícil. Falar o máximo, nós temos que falar o máximo do tema que nós sabemos. Só que nós precisamos ser claros. Não adianta falar, e no fim, ela, nossa, esse cara falou e não quis dizer nada. Fala logo o que você quer dizer, seja claro, seja objetivo, direto, conciso. Então nós temos que ser bem claros nos que nós vamos dizer. Ok? Esse foi o quinto passo. Agora no sexto passo. Sexto passo, fuja do senso comum. O que seria senso comum? Ah, é o que todo mundo acha, o que todo mundo pensa. Ah, você falou isso. Ah, eu já sabia. Todo mundo só diz isso. Senso comum, é comum para todo mundo. Né? Seja autêntico. E evite colocar clichês. O que são clichês? Quando um aluno começa uma redação assim, ó. Desde os primórdios da humanidade. Ah, temos dificuldades e essas dificuldades são comparadas como pedras no sapato. Não, então tira esse sapato, você vai jogar as pedras fora. Pelo amor de Deus, traz isso para sua redação, não. A pergunta que não quer calar. Não, empobrece. Sabe assim, empobrece? A gente chega com aquela empolgação, com aquela energia para corrigir sua redação. Aí vem com esses negocinho meia boquinha. Desde os primórdios da humanidade. Pedras no sapato. A pergunta que não quer calar. Não, filho, não empobrece seu textão. Já chega batendo em cima e continua batendo na cara do cara que tá lá corrigindo, do corretor até o fim. Pá, pancada em cima de pancada. Deixa ele nem respirar, assim. Cara, esse cara escreve bem, esse cara é doidão, entendeu? Olha os argumentos dele, os parágrafos, olha como que ele encerra uma coisa, como que ele inicia outra, a palavra que ele usa, a pontuação dele. Você vai embora, entendeu? Sétimo passo. Use elementos coesivos, que tenha coesão em seu texto. O que seria isso, professor?
Usar as conjunções. Lembra lá desde o sexto ano, quem é aluno meu desde o sexto ano, quando nós começamos a estudar análise morfológica, as 10 classes de palavras. Ah não, professor, mas lá na frente eu aprendo. Ah. Na frente quando? Quando você estiver na frente da sua redação, você vai aprender? Aí não resolve não. Então tem que ser antes. É uma coisa que eu falo para meus alunos desde o início. Não adianta chegar lá e falar assim, vou quebrar tudo aqui nessa banca e vou fazer e acontecer. Mas e as aulas? Você aproveitou? Você prestou atenção? Geografia, história, matemática, literatura, artes, religião, português, gramática, redação, texto. E aí? Então tem que tomar cuidado com isso. Cuidado com excesso de autoestima, excesso do achismo. Tem gente que acha demais e na verdade não está dando conta de muita coisa não. Então toma cuidado com isso. Então olha só, o sétimo passo ainda. Use elementos coesivos em seu texto. Conjunções, pronomes, substantivos. Porque isso tudo retomam e resumem termos. Em vez de você ficar falando, você vai fazendo as associações, você vai fazendo as trocas, para não ficar com aquela repetição muito chata. Lembra que eu já falei para vocês? Troca o nome pelo pronome. Lembra? Lembra sim. Oitavo passo. Tá aí do sétimo ainda. Então, assim, isso tudo resume os termos. Isso evidencia, deixa mais evidente o seu texto. Mostra que você domina daquilo que você está falando mesmo, que você sabe usar todas as regras de língua portuguesa. Mostra que você domina a linguagem quando você usa tudo isso. Oitavo passo. Faça uma proposta de intervenção para o problema abordado. Professor, até hoje eu não sei o que é um problema de intervenção. Olha só. Começou na sua introdução, que é seu início. Foi lá para os parágrafos de desenvolvimento, que é o meio. Falou, argumentou, fez, aconteceu, expôs tudo lá, todo o seu conhecimento do tema e o conhecimento de mundo que você tem. Aí chegou na conclusão, você precisa resolver. Você precisa resolver esse pepino. E aí? Você tem que montar um projeto de intervenção. Você tem que ter uma proposta de intervenção. Como que você vai resolver? Quem que você vai chamar? É os governantes? São as autoridades? São entidades? São organizações? O que você vai chamar? Você precisa chamar alguém. E aí você precisa montar essa proposta para que feche, para que você feche com chave de ouro. Tudo isso. Então você precisa ter uma proposta de intervenção para o problema abordado. E tudo tem que estar ligado. Tudo tem que estar conectado. Não pode estar um negócio desconectado, não. Entendeu? Nono passo. Cuidado com gírias. Acho que isso não precisava nem falar, né? Cuidado com gírias e formas coloquiais. Gíria você usa lá com seu colega. Gíria você usa lá com seu amigo. Lá com seu brode. Forma coloquial é o colóquio. É a colocação que eu faço dependendo de onde eu estou. Na minha casa eu falo com as pessoas de uma forma. Lá no pit dog eu falo de outra. Lá na lanchonete de outra. No shopping, no cinema, na feira, na rua, na casa, na varanda. Agora, quando eu chego em frente ao presidente, a um médico, a um advogado, a uma autoridade, a uma pessoa de um cargo maior, a gente precisa mudar a nossa linguagem. E quando nós vamos escrever uma redação, um texto dissertativo, argumentativo, a gente também precisa mudar a nossa linguagem. E aí, velho? E aí, brother? Falou, meu? Esquece isso, pelo amor de Deus. Não aqui. Então você tem que tomar cuidado com as gírias.
as formas coloquiais, faça uma boa revisão. Dê seu texto a fim de lhe garantir clareza. Faça rascunho, não tenha preguiça não. Tenha preguiça não. Faça um rascunho. Passe para sua mãe, pro seu pai, avô, avó, primo, irmão, namorado, seja quem for. Lê aqui pra mim. Tá entendendo a letra? Ixi. Essa letra tá meio difícil. Então se tá difícil pra uma pessoa que tá ali do seu lado, imagina pro corretor. Aí eu vou pegar o telefone e falar, fulano, o que você quis escrever aqui, doido? Tô entendendo não. Claro que isso não vai acontecer. Você vai perdendo ponto, Então olha só, passa para alguém para ler. A letra tá boa? Ah, professor, minha letra não é linda, não é bonita. Eu não tô falando de letra bonita, tô falando de letra legível, compreensível. Para que você dê para que uma pessoa leia, a letra não é bonita, mas dá para entender. Primeiro passo. Segundo passo, fulano, você leu? Você conseguiu entender a ideia que eu quis transmitir? Porque quando a gente escreve, a gente está com uma cabeça. E a gente está ali escrevendo. Eu estou entendendo tudo que eu estou escrevendo. Mas pode ser que eu não estou conseguindo escrever de uma forma para que o leitor, alguém que vai ler, o corretor que vai corrigir, vai te dar a nota, entenda. Então você tem que tomar esse cuidado. Então não tenha vergonha não. Passe para alguém de confiança, que você tenha confiança. Fala para a pessoa ler e te avaliar. Fala, ó, eu consegui entender a sua ideia, eu acho que a sua ideia é você quis falar isso aqui, não é não? E por aí vai, e aí você confirma se é isso mesmo que você quis dizer ou não. Tá? 10º e último passo. Corrigir erros de regência, pontuação e concordância. Não precisa nem falar, né? As concordâncias, a regência. Tudo isso a gente vai aprendendo ao longo das aulas. Mas se ainda tiver dúvida, faça uma revisão. Coloquem nos comentários, professor, eu tenho dúvida sobre regência, porque isso é lá em gramática. Eu tenho dúvida de pontuação, lá em gramática. Eu tenho dúvida de concordância, lá em gramática, né? Manda suas dúvidas aí, diz se você conseguiu entender, se não, se foi claro, se não, beleza? Bom, essa videoaula encerra por aqui. A gente vai postando, como eu disse, eu não sei até quando nós iremos, mas aí a gente vai postando ao longo dos dias e, consequentemente, a gente já vai mandando as listas de exercícios com o tema da redação de vocês. Qualquer dúvida, estou aqui. Não hesite em perguntar e em tirar as dúvidas. Beleza? Fiquem todos com Deus e um forte abraço.